E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar o nosso estudo com unidades de medida. Na aula passada, além das unidades de medidas de volumes, seus múltiplos e submúltiplos, nós também estudamos o cálculo, do volume do cubo e do paralelepípedo. Vamos dar continuidade hoje aqui com unidades de medidas de capacidade. Olha, a capacidade está diretamente relacionada ao volume, né? Por exemplo, capacidade está relacionada, por exemplo, vamos dizer, você tenha um tanque, uma cisterna na sua casa, ou a caixa d'água da sua casa. O formato dela tem um determinado volume, ocupa um determinado espaço, um determinado volume. Em metros cúbicos, no caso, né, se for uma caixa d'água, a gente diz a unidade mais adequada é os metros cúbicos. Então, a capacidade está relacionada de quantos litros esse volume suporta, né? A capacidade mede isso. Quantos litros, né, cabem dentro de um determinado volume. Então, o volume máximo de conteúdo, seja líquido ou gasoso, né, que um recipiente pode armazenar, é chamado de capacidade do recipiente. Quando queremos saber, por exemplo, quantos litros de água cabem em uma piscina, quantos litros de gasolina cabem no tanque de um carro, estamos preocupados em medir a capacidade do recipiente. Então, gente, a unidade padrão, né, da capacidade é o litro. E da mesma forma que as outras unidades de medidas estudadas antes tinham seus múltiplos e os submúltiplos, nós também vamos ver os principais múltiplos e os principais submúltiplos para o litro. Vocês vão perceber que o prefixo é o mesmo, né? O deci, o centi, o mili, o hecta, o deca e o quilo. São os mesmos prefixos utilizados para a unidade de capacidade. Então, ó, um litro é a capacidade de um cubo com 1 decímetro de aresta. Vamos entender melhor essa definição aqui, ó. Então, imagine que você tenha um cubo ou um tanque no formato de um cubo, enfim, um recipiente no formato de um cubo, que a aresta seja 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro aqui, ó. Então, veja, o volume desse recipiente é 1 decímetro cúbico. E a capacidade é de 1 litro. Por quê? Porque é necessário 1 litro, vamos dizer, 1 litro de água para preencher todo esse recipiente. Então, nós dizemos que 1 decímetro cúbico em volume equivale a 1 litro em relação à capacidade. E nós sabemos que 1 decímetro cúbico pode ser transformado em outras unidades. Por exemplo, 1 decímetro cúbico é 1.000 centímetros cúbicos. Então, 1.000 centímetros cúbicos também equivale a 1 litro. Então, 1 litro é a capacidade de uma caixa cúbica com 1 decímetro de aresta, ou com o volume de 1 decímetro cúbico. Certo? Ó, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, 1 decímetro cúbico. Nós sabemos que cada decímetro desse aqui tem 10 centímetros, então é 10 vezes 10 vezes 10, 1.000 centímetros, 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 centímetros cúbicos. Então, 1.000 centímetros cúbicos também equivale a 1 litro. E como muitos de vocês sabem, né, já que o litro é uma unidade muito utilizada no dia a dia, 1 litro tem 1.000 mililitros, que é o que vocês comumente falam ml, né? Mas o correto é mililitros. Então, veja, se você simplificar os zeros aqui, ó, nós temos que 1 centímetro cúbico tem a capacidade de 1 mililitro. O que é que isso quer dizer? Que se nós tínhamos um cubo, um cubinho, imagine, você já tem uma boa noção de dimensão, 1 centímetro. Imagine que temos um cubinho com 1 centímetro de aresta. Então, o volume, calculando o volume do cubo, dá 1 centímetro cúbico.
Então, em um volume de 1 centímetro cúbico, cabem apenas 1 mililitro. Necessário apenas 1 mililitro para encher esse recipiente. Então, 1 centímetro cúbico de volume tem uma capacidade de 1 mililitro. Então, 1 mililitro é a capacidade de uma caixa cúbica com 1 centímetro de aresta. Então, nós temos aqui uma tabela. Perceba que os prefixos, que são essas letrinhas que acompanham a unidade fundamental, são os mesmos, ó. O D de desce, desce, o C de cente, o M de mili. Nós sabemos que o desce está relacionado com 10, o cente com 100 e o mili com 1000. Ou seja, olha só. Então, veja só, 1 litro tem 10 decilitros, ou 100 centilitros, ou 1000 mililitros, certo? Nesse sentido, 10 decilitros, 100 centilitros e 1000 mililitros. Ou você pode ver da forma que fazíamos para comprimentos, que 1 decilitro é a 10ª parte do litro, ou seja, 1 sobre 10. Que é 0,1 litro. 1 centilitro é a 100ª parte do litro, ou seja, 1 sobre 100, que é 0,01. E 1 mililitro é a 1000ª parte do litro, ou seja, 1 sobre 1000, que é 0,001. O significado do deca, do hecto e do quilo, prefixos que utilizamos também para unidades de comprimento, unidades de área, unidades de volume. Perceba que aqui tem o mesmo sentido que foi utilizado para unidades de comprimento. Então, veja, 1 decalitro equivale a 10 litros, 1 hectolitro são 1000 litros e 1 quilolitro, 1000 litros. Então, perceba que a maneira que transformamos de uma unidade para outra se dá da mesma maneira que fazíamos para comprimentos. Se é nessa direção aqui, ó, para a direita, veja, daqui para cá multiplica por 10, desse para esse multiplica por 10, desse para esse também multiplica por 10. Sempre de um para o outro no sentido para a direita, multiplica-se por 10. Já para a esquerda, neste sentido aqui, dessa unidade para essa ou dessa para essa, enfim, divide-se por 10. Então, para a direita, ou seja, para unidades menores, multiplicamos por 10. Para unidades maiores, ou seja, para a esquerda aqui na tabela, né, dividimos por 10. A leitura da medida da capacidade é o seguinte, ó, temos aqui 4,187 litros. Veja que a unidade base é o litro, então a gente começa posicionando os números a partir do L, a partir do litro. Então, colocamos aqui a vírgula e o que está antes dela, está aqui, ó, o 4, e vamos posicionando os outros números, ó, 1, 8, 7. Finalizou na casa do mililitro. Então, lemos esse número aqui, ao invés de ler 4,187 litros ou 4,187 litros, a maneira correta de se ler é 4 litros e 187 mililitros. Certo? É só você observar. Se fosse uma casa decimal, seria o decilitro, 2 casas decimal, o centilitro, 3 casas decimais, o mililitro. E, certo? Isso porque começa aqui no litro. Como converter de unidades? Se for nesse sentido aqui, para a direita, multiplicamos por 10, ou podemos observar quantas casas a vírgula tem que andar para a direita. Nesse sentido aqui, divide-se por 10, ou podemos observar, né, quantas casas a vírgula tem que andar para a esquerda. Quantos litros cabem em 3 quilolitros? Nós vimos que o quilo, 1 quilolitro equivale a 1000 litros. Então, nós multiplicamos esse valor por 1000. Então, 3 quilolitros equivale a 3.000 litros. 3,7
hectolitro. Um hectolitro, nós vimos que é 100 litros. Então, nós multiplicamos esse valor por 100. Multiplicando isso aqui por 100, a vírgula vai andar duas casas. Então, vai ficar 370 litros. O decalitro, nós vimos que um decalitro são 10 litros. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 10. Que fica, então, 72,4 litros, né? Só observando o prefixo. Ó, esse aqui é preciso multiplicar por 1000. Esse aqui, o prefixo, ó, o H, vezes 100. E aqui o deca indica que nós temos que multiplicar por 10. Expresse em litros os valores a seguir. Para isso, nós precisamos lembrar dos valores bases, né, que relacionam volume com capacidade. Nós vimos que 1 decímetro cúbico equivale 1 litro e 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Então, veja só, 70 decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 70 decímetros cúbicos comporta 70 litros. Tem a capacidade de 70 litros. Aqui na letra D também, ó. É decímetros cúbicos, então 853 decímetros cúbicos comporta 853 litros. 1,3 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, 1,3 centímetros cúbicos comporta 1,3 mililitro. E mililitro, para transformar para litros, já que a questão que é em litros, nós vimos que divide por 1000. Significa, então, que a vírgula vai ter que andar 3 casas para a esquerda. Então, vai ficar, olha só, 0,0013 litro. Certo? Ó, veja que a vírgula estava aqui depois do 1. Eu andei 1, 2, 3 casas para a esquerda. Nós vimos no capítulo anterior que para transformar metro cúbico em decímetros cúbicos, basta multiplicar por 1000. Então, 4 metros cúbicos é 4.000 decímetros cúbicos e 4.000 decímetros cúbicos comporta, olha só, 4.000 litros. 15 metros cúbicos também, da mesma forma. Se a gente multiplicar por 1000, transformamos metros cúbicos em decímetros cúbicos. Vai ficar, então, 15.000 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico comporta 1 litro, 15.000 vai comportar 15.000 litros. Já 1,4 decâmetros cúbicos, foi mal, 1,4 decâmetros cúbicos para transformar para decímetros cúbicos. Vamos ver. Se você for lá, voltar a observar na tabela. Primeiro, para transformar isso aqui para metros cúbicos, nós vamos precisar multiplicar por 1000. Depois de metros cúbicos, para transformar em decímetros cúbicos, vamos precisar multiplicar por 1000 de novo. Vai ficar igual. Então, 1.400.000 decímetros cúbicos. Então, 1.400.000 decímetros cúbicos tem a capacidade de 1.400.000 litros. Agora vamos ver, pessoal, o que é a massa. A massa de um corpo consiste na sua quantidade de matéria. Com balanças, determinamos a medida de massa dos corpos. As duas unidades mais usadas são o quilograma e grama. A maioria das pessoas, quando se vai se referir, por exemplo, a um pacote de açúcar, né, sempre fala 2 quilos de açúcar.
mas o quilo é o prefixo que nós vimos que quer dizer 1000, é o prefixo para o 1000. Então, veja só, o correto é dizer 1 quilograma, 2 quilogramas, 3 quilogramas e assim sucessivamente. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, né? Da mesma forma que 2 quilogramas são 2000 gramas. Então, a unidade base é o quilograma, né? Diferente dos outros que tinham assim, a unidade base central, aqui a unidade base, né? A unidade base não é a grama, é o quilograma. E quando eu digo unidade base, é aquela que é mais utilizada, é aquela que foi determinada pelo Sistema Internacional de Unidades como a unidade principal. Então, para a massa, a unidade base é o quilograma, tendo em mente que 1 quilograma são 1000 gramas, ok? Então, ó, temos também da mesma forma os submúltiplos, né, e os múltiplos. Da mesma forma, gente, o dec considerando a grama aqui no meio da tabela, certo? Temos aqui, ó, a grama. Temos, ó, a o decigrama, centigrama, miligrama. E os prefixos têm o mesmo significado. Então, o decigrama representa o quê? A décima parte do grama. Então, 0,1 grama. O centigrama é a centésima parte do grama. E eu estou dizendo do grama porque é o grama, certo? A unidade da massa é o grama. A grama é grama verdinha que a pessoa vê no jardim. Então, essa é a diferença de grama para a grama. A grama é o gramado, a gente vê, né? Os campos, aquele campozinho verde. Né? O grama, no sentido de unidade de medida, é o grama. Então, aqui 1 sobre 100, 0,001 grama. O miligrama, o mili é a milésima parte do grama, então 0,01. Então, veja que os prefixos desse centimili têm o mesmo significado. Então, veja só, 1 decagrama também, ó, mesmo significado, 10. 10 o quê? Gramas. O hectogramas, o hecto é de 100, então, ó, 100 gramas. E o quilograma, o quilo prefixo de 1000, aqui o símbolo, 1000 gramas. E ainda há outro prefixo, né, outro bastante utilizado que não se encontra nessa tabela, mas eu vou citar, que é a tonelada. A tonelada são 1000 quilogramas, ou seja, 1000 quilogramas transformando para gramas, multiplica-se por 1000, já que o quilo é 1000 gramas. Então, ó, temos 100 quilogramas, então vai ficar 1 milhão de gramas. Então, nós utilizamos a tonelada como uma unidade de medida para expressar grandes quantidades de massa. Porque, por exemplo, é mais fácil de você dizer, são 3 toneladas, 24 toneladas, 25 toneladas. Ou um carro tem 2 toneladas, ou 3 toneladas. É mais fácil você dizer a tonelada do que falar 2 milhões de gramas. 2 milhões de gramas, 3 milhões de gramas, 24 milhões de gramas, enfim. E é mais fácil de expressar você escrever 1 tonelada do que escrever 1 milhão de gramas, certo? Então, além dos múltiplos e submúltiplos, deixo aqui citado também a tonelada. Como fazer a leitura, né, das medidas de massa? Também de forma semelhante, veja só. Nós temos 57,148 hectogramas. Então, hectogramas é a unidade base aqui dessa expressão dada. Então, eu começo a marcar os meus números a partir do hectograma. Então, veja só. Colocou 7, aqui, que é essa parte. E o que vem antes e o que vem depois, posicionando aí na tabela. Tem o 5 aqui, antes, e o 148 depois. Então, veja só. Aqui terminou, finalizou nessa casa, nessa unidade. Então, nós vamos ler, então, 57 hectogramas e
148 parou em que casa aqui, ó? Decigramas. Então, nós vamos ler 57 hectogramas e 148 decigramas. Nós não lemos 57,148 hectogramas. A maneira correta de ler é 57 hectogramas e 148 decigramas. A conversão de unidades de uma para outra também se dá, como já vimos até então, para a direita, nesse sentido aqui, desse para esse ou desse para esse, enfim, multiplica-se por 10. Quantas vezes for necessário, né, até você chegar na unidade de medida desejada. E nesse sentido, seguindo essa ordem, você vai dividindo por 10, até chegar na unidade de medida desejada. Então, por exemplo, se a gente for transformar 7,548 quilogramas em decagramas, veja só que desse para esse, nós vamos para a direita. Ó. Desse para esse, nós vamos para a direita. Significa que a vírgula vai andar para a direita. E quantas casas, veja só, daqui para cá nós tínhamos que multiplicar por 10, daqui para cá multiplicar por 10 também. Se a gente multiplica por 10 duas vezes, então vai multiplicar por 100 isso aqui, ó. Ou então a vírgula das duas casas. Então a vírgula vem para cá. Ficando então com 754,8 decagramas. Ok? Então você multiplica por 10 nesse sentido até chegar quantas vezes for necessário até você chegar na unidade desejada. E nesse sentido você divide por 10 até chegar na unidade desejada. Quantas embalagens de 250 gramas correspondem a 4 embalagens de 500 gramas? Então, 4 embalagens de 500 gramas, vamos ver, 4 vezes 500 vai dar 2.000 gramas. Total de 2.000 gramas. Para você saber quantas embalagens dá de 250, o que é que você vai fazer? Dividir. Seu total é de 2.000 gramas. Se você dividir por 250, você vai saber quantas embalagens vai dar. Então, corte um zero antes de dividir, que facilita. Depois divida 200 por 25. E vai dar 8. Isso significa o quê? Que 8 embalagens de 250 gramas cada uma corresponde a 4 embalagens de 500 gramas, certo? Então, nós marcamos aqui a letra C. Na questão 2, nós temos na composição de um comprimido consta vitamina A 3,2 miligramas, vitamina B 1,25 miligramas e na vitamina C 1,6 miligramas. Se uma pessoa toma 4 comprimidos, quantos mililitros de vitamina ele vai ingerir por dia? Então, veja só, em um comprimido, nós temos que o total de vitaminas é 3,2 mais 1,25 mais 1,6. O total de vitaminas em um comprimido. Então, 3,2 mais 1,25 mais 1,6 dá 6,05. Então, 6,05 miligramas. Então, em 4 comprimidos, tem-se 4 vezes esse valor de vitaminas, 4 vezes essa concentração de vitaminas. Então, se um comprimido tem 6,05, em 4 comprimidos terá 4 vezes 6,05, que dá igual a 24,2 miligramas. Então, se uma pessoa toma 4 comprimidos, ela vai estar ingerindo por dia, no total, 24,2 miligramas de vitamina.
Insira as unidades corretas em cada item. Veja só, pessoal, nós tínhamos aqui 4,96 quilogramas igual a 496 a alguma coisa. Então, como vamos descobrir? Vamos observar. A vírgula aqui andou 2 casas para a direita. Então, lá naquela tabela de transformações, né, de conversão de unidades, nós vamos andar 2 unidades para a direita. Vamos lá. Então, veja só, do quilograma andando 2 casas para a direita, olha só para onde é que ele vem. Então, uma casa, ó, uma casa, depois 2 casas. Então, vem para essa aqui, é a unidade, certo? Ó, veja aqui, se eu pulei a vírgula 2 casas para a direita, significa que a gente multiplicou, ó, por 10 2 vezes. Então, de quilograma vai para decagrama. Então, aqui, ó, 4,96 quilogramas é 496 decagramas. Na letra B, nós vamos partir do centigrama. Veja só que a vírgula agora foi para a esquerda. Vamos observar quantas casas. Estava no 4 e foi para antes do 3. Então, 2 casas. Então, do centigrama, nós vamos pular 2 casas para a esquerda. Então, ó, do centigrama, nós pulamos 2 casas para a esquerda. Então, ó, a gente veio parar onde? Na grama. Então, 34,8 centigramas é 0,348 gramas. Na letra C, vamos ver, estamos no decigramas. E observe que a vírgula foi parar depois do zero. Significa que andou, ó, 2 casas para a direita. Então, a partir do decigramas, nós vamos 2 casas para a direita. Então, do decigramas, indo 2 casas para a direita, 1, 2 pulos. Foi, então, para miligramas. Então, 0,309 decigramas é 30,9 miligramas. E na letra D, vamos ver. Nós vamos sair do quilograma. Veja só que a vírgula andou 3 casas para a direita. Então, nós vamos sair do quilograma e andar 3 casas para a direita. Então, saindo do quilograma, 3 casas para a direita, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos parar no grama. Então, 59,06 quilogramas é 59.060 gramas. E por hoje é só, pessoal. Nós vamos parar por aqui, mas não terminamos. Na próxima aula, nós vamos continuar aí com temperatura e com o tempo, certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.